Bitcoin. 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 Bitcoin is coming out of this smelling like a rose. What is Bitcoin? It's simple. It lets you send and receive value using nothing more than a computer and an internet connection. Seria impossível ele ser uma pessoa só. Essa aqui é a primeira versão da obra do Satoshi Nakamoto. É como se fosse uma ideia que o Satoshi Nakamoto deixou incompleta e não terminou. Ela é que implementa aquela regrinha do halving. Peraí, será que eu tô vendo um símbolo do Bitcoin diferente do símbolo atual aí? O que nós estamos fazendo nessa época que nós não mineramos o Bitcoin, Marco Carnucci? Não fale isso não, que isso me dá uma depressão tão grande. Ô Marco, mas olhando o código, você acha que dá pra dizer quem é o Satoshi Nakamoto? Dá pra gente saber muito bem. Satoshi Nakamoto. Eu queria começar por quem ele não é. A gente sabe que ele não é o Craig Wright. Todos nós somos Satoshi, menos o Craig Wright. A única pessoa no mundo que não é o Satoshi Nakamoto é o Craig Wright. Aquele maluco australiano lá que tá querendo fazer com que as cortes lá de Londres e de outras jurisdições reconheçam ele como o detentor dos direitos autorais do white paper do Bitcoin. E por que a gente sabe disso? Porque várias pessoas chegaram para ele mostrando esse código, tá? E ele aparentemente não conhece o código que ele supostamente escreveu. Ele não sabe um monte de detalhes técnicos que estão aqui, que são claramente legíveis para qualquer desenvolvedor, e ele mesmo não conhece. Então fica difícil você acreditar que é ele. Agora, esse código mostra muita coisa sobre o contexto cultural do Satoshi Nakamoto. Mostra que ele é um camarada que se preocupa em diferenciar o zero com pontinho, zero com barra da letra O maiúscula, que ele é um camarada que usou IRC nos anos 90, começou nos 2000, que ele é um programador Windows. Então isso aponta para diversas pessoas, tá? Ele entende pra caramba de matemática, de criptografia, de uma série de aspectos técnicos bem minuciosos, bem coisa mesmo de cientista da computação que trabalha no mundo acadêmico. Então ele provavelmente é alguém que teve uma tremenda formação acadêmica, ou trabalhava com universidade, ou tinha acesso a uma rede de computadores para testar o código. A pessoa que eu acho que isso aponta, que mais tem todas essas características, especialmente por fato de ser um programador com background de Windows, era o próprio Ralph Finney. E tem muita gente que diz, inclusive, que aquele negócio do Ralph Finney ter colocado aquele tweet running Bitcoin alguns dias depois do lançamento do Bitcoin foi o próprio Ralph Finney falando dele com ele mesmo, né? Ele, um pseudônimo Satoshi, publicou o código, aí ele se impacientou porque ninguém respondeu, aí ele mesmo respondeu a ele mesmo pra gerar o hype e fazer o blá blá blá. Só que o Ralph Finney negou, a esposa dele negou. Quem não sabe a história do Ralph Finney, ele tinha uma doença degenerativa e morreu em 2014. Mas tá congelado ainda, né? A esposa dele mesmo. Ele tá congelado. Ele fez aquele negócio de fazer o congelamento da cabeça dele, né? Então, muita gente negou. Tem os teóricos da conspiração dizem que seria melhor ele negar mesmo, pra ele não ser perseguido, pra ele poder aproveitar o resto da vida dele com a família dele em paz, tal, pra não acontecer o que aconteceu com o Dorian, né? A maluca lá da repórter da Newsweek foi dizer que era o Dorian e choveu o jornalista na casa do cara e o camarada o Dorian Satoshi Nakamoto, que por acaso morava a um quarteirão de distância do Ralph Finney, né? E outra coisa que me chama muita atenção é o fato que a gente pode fazer uma continha de padaria pra gente estimar quantidade de bitcoins que o Satoshi minerou, tá? Tem várias maneiras de fazer essa conta. Eu vou fazer uma conta de uma forma mais simples aqui e depois, quem sabe, a gente refina. Mas imagina que o Satoshi estivesse minerando praticamente sozinho no primeiro ano da rede Bitcoin. A rede Bitcoin começou em 2009. O Satoshi lançou a rede, veio o Ralph Finney, veio um ou dois gatos pingados dar uma olhadinha, tá, mineraram um pouquinho, mas vamos assumir que a grande maioria dos bitcoins minerados em 2009 pertencem ao Satoshi, porque ele estava praticamente sozinho na rede. Tá? Então, eu fiz essa consulta aqui que calcula todas as recompensas, soma todas as recompensas de mineração do ano de 2009. Tá? Isso aqui dá um total de 1.624.502 bitcoins minerados, também conhecido como dinheiro pra caramba. Isso dá o equivalente, hoje o Bitcoin está com 150 mil reais, dá o equivalente a uns 243 bilhões de reais. Eu acho isso fantástico, não só porque o Satoshi tem uma fortuna gigante, mas também porque, salvo 2 ou 3 casos para fazer um teste para demonstrar para as pessoas, ele nunca moveu esse dinheiro. E eu acho que esse dinheiro nunca vai ser movido, porque supondo que o Satoshi esteja vivo,
ele sabe que se ele mandar esse dinheiro para uma corretora, ele vai ter que fazer um cadastro, etc. Ele vai revelar quem ele é, vai ser uma caçada humana como nunca se viu na história. Vai ser o maior fuzuê do mundo, né? Vai dar história no New York Times, no Fantástico, vai ser uma confusão que não vai ter tamanho. Qualquer um deles, né? Se ele, de repente, ao invés de mandar para uma corretora, ele pagar por serviços para fazer uma empresa, por exemplo, esses bitcoins estão marcados como tendo sido do Satoshi. O que você acha disso, Marco? Então, esses bitcoins do Satoshi são os bitcoins mais vigiados do mundo, cara. Tá? No dia que o Satoshi, ou o sucessor dele, ou sei lá o que, mover esse dinheiro, vai ser uma doideira. Veja, todas as corretoras rastreiam a origem dos bitcoins, até porque hoje em dia elas são obrigadas a fazer isso por causa de regulação anti-lavagem de dinheiro e antiterrorismo. Então, se ele mandar para uma corretora, babau. A gente fala muito em blockchain, né, que tem o encadeamento dos blocos. O negócio que as pessoas esquecem é que no Bitcoin existe também o encadeamento das transações. Não são só os blocos que são encadeados, são as transações também. Então, cada transação aponta para o antecessor dela. Então, a gente consegue rastrear as transações de geração de bitcoins do Satoshi, salvo duas ou três exceções de quando ele foi fazer demonstração para alguém, elas não têm sucessores, elas só têm a geração do dinheiro e só, não tem nada que siga a partir dali. Então a gente sabe que esse dinheiro é parado, que esse dinheiro nunca foi movido. O que o Satoshi poderia ter feito é ter dado a chave que destrava esse dinheiro. Mas, de novo, se ele fizer isso, a pessoa que usar essa chave para mover esse dinheiro vai ser identificada como um potencial Satoshi, vai ser uma corrida humana. Eu acho que talvez esse seja o dinheiro mais doido do universo de você receber, porque no momento que você mover esse dinheiro para qualquer lugar, vai ter uma caçada humana em cima de você. Tem muitas pessoas hoje que estão com softwares de rastreamento ligados Sim. E antenados para que, se qualquer um desses bitcoins do Satoshi for movido, apita lá, né? Tem um site, uma conta no Twitter, um bot no Twitter que chama Whale Alert. Toda vez que um grandão move grande quantidade de dinheiro, manda um tweet para as pessoas. Tá entendendo? Certamente os endereços do Satoshi estão cadastrados lá, cara. No momento que esse dinheiro for movido, vai apitar no celular de muita gente. Ele certamente, sendo o Satoshi Nakamoto, ele teria deixado isso de herança para a família, né? Em tese, sim, mas por outro lado é o seguinte, todo mundo vai tentar saber quem é esse cara. Então, ou ele arranja alguma maneira muito sorrateira, muito imperceptível de fazer isso, ou ele tinha um outro sistema de mineração em outro lugar que ninguém sabe e ele conseguiu mover bitcoins. E a gente pode fazer uma consulta mostrando alguns casos suspeitos de bitcoins muito antigos que foram movidos depois de muitos anos, que a gente não sabe se pode ter sido o Satoshi Nakamoto ou um laranja do Satoshi Nakamoto. Aí o blockchain só nos diz uma certa quantidade de coisas e o resto a gente tem que preencher com informações de outros lugares, mas que tem algumas pistas perturbadoras, tem. Uma coisa bem legal também que eu posso mostrar já é que a gente sabe que uma das chaves que pertencia ao Ralph Finney, que foi usada na transação inicial com o Satoshi Nakamoto, foi comprometida e tem gente que tem posse dessa chave. Só que mesmo assim o resto do dinheiro não foi movido. Então, ou eram pessoas diferentes, ou eram chaves diferentes, etc. Então, infelizmente, as evidências são conflitantes. Se descobriu uma chave e não tinha nenhum Bitcoin depositado naquele... Tinha e os Bitcoins foram movidos. Mas como é que se consegue descobrir que alguém e não o próprio dono da chave é que moveu? Como é que se infere que alguém descobriu essa chave? Então, tem várias maneiras de você descobrir a chave de outra pessoa, todas elas são bem difíceis, tá? Mas uma delas não é muito, não. Imagina, por exemplo, que o Ralph Finney tinha o computador dele, dentro dele estava a chave dele onde ele tinha recebido os bitcoins, e esse computador dele ficou encostado lá na casa dele, depois foi doado para alguém e passou de mão em mão para um técnico de informática que foi tentar recuperar o computador. Esse técnico de informática achou que tinha um Bitcoin, descobriu que tinha um Bitcoin lá dentro e tinha uma chave privada. Provavelmente talvez não tenha entendido o que foi, passou para uma outra pessoa, que passou para outra pessoa. Então isso acontece muito. Então, especialmente naquela época que as pessoas não tinham essa noção de que o Bitcoin ia valer alguma coisa, essa é uma teoria possível. Mas então a pessoa que acabou tomando posse dessa chave acabou movendo os Bitcoins que estavam lá dentro e depois resgatou em uma corretora e se identificou e não era nada relacionado ao Satoshi Nakamoto, e por isso chegaram à conclusão, então, que a chave vazou? É a teoria
que parece fazer mais sentido, tá? E essa chave aparentemente vazou de forma mais ampla, porque o que acontece? Tem um lance aí, tá? Que eles escreveram uma mensagem, assinaram digitalmente uma mensagem com essa chave. E é esquisito que essa chave do Ralphine tenha vazado, mas ainda assim os outros bitcoins do Satoshi Nakamoto não foram movidos. Ou seja, se essa é uma evidência contra. Se o Satoshi Nakamoto fosse o Ralphine e o Ralphine fosse o Satoshi Nakamoto, tá? Provavelmente teria vazado todas as chaves e só vazou uma específica. Então essa é uma evidência contra. Mas, Marco, como é que se sabe que essa chave era do Ralphine em primeiro lugar? Porque o Satoshi Nakamoto mandou... a gente tem uma mensagem onde o Satoshi Nakamoto mandou esses 10 bitcoins pro Ralphine a título de demonstração. A primeira transação efetiva de Bitcoin é o Satoshi mandando pro Ralphine. É o que a gente chama de a primeira transação entre usuários reais, né? Porque você precisa lembrar que todo bloco de Bitcoin tem transação, tá? Mesmo que ninguém tenha feito nada, tá? São as transações onde os Bitcoins nascem, as chamadas transações Coinbase, tá? Então são transações entre robôs, por assim dizer. Quando os Bitcoins são emitidos, né? Emite-se, a cada bloco emite Bitcoin e quem recebe esses Bitcoins, isso é uma transação, quem recebe esse Bitcoin é quem minerou o bloco, quem resolveu o problema lá e minerou o bloco. Agora, a transação entre pares, né? Entre pessoas diferentes, então essa foi a primeira, o Satoshi Nakamoto mandou para o Ralphine, ou o Ralphine mandou para o Ralphine, né? Todos os outros candidatos a Satoshi Nakamoto, eu acho pouco plausível, tá? Não parece encaixar com o perfil deles, tá? Do ponto de vista deles não terem os skills corretos de escrita de código e tal. Então, veja, mesmo o Ralphine não é um encaixe muito bom, não é nota 10. Mas... E o do Nick Szabo é menor ainda. O Nick Szabo, forçando a barra, ele ganha um 7. Ele ganha entre o 6 e o 7 na minha escala. É um belíssimo candidato, não é à toa que as pessoas acham que é um candidato, mas não me parece um encaixe tão bom quanto o Ralphine. E como a gente discutiu aqui, todas aquelas evidências que eu te mostrei meio que estão mais consistentes com a ideia do lobo solitário, programador independente, não me parecem consistentes com um grupo, porque quando você tem programação em grupo, aí o pessoal faz revisão de código, etc., e uma série de vícios de codificação são removidos, tá? O código fica com uma aparência mais limpinha, mais antissética, tá? E o código do Satoshi Nakamoto, apesar de muito bom, muito competente, é um código que tem aquelas pequenas sujeirinhas do cara que não teve tempo de limpar. Vou te mostrar aqui o white paper do Bitcoin. Nesse momento eu não tenho nenhuma ideia que ele tenha tido muito a ver com a história toda, a não ser o fato que o Satoshi citou aqui. Ser citado no white paper não é para qualquer um, digamos, né? De Satoshi Nakamoto.